Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente ao vivo, a quem está assistindo essa gravação. Eu sou Michele Felisberto e eu tenho o prazer de estar aqui hoje com a Beatriz Chestnut, que é uma professora e uma amiga querida, né, de uma caminhada que a gente vem tendo juntos. Para quem não conhece, a Bi, ela é uma professora de enneagrama, terapeuta, coach, trabalha também com líderes e empresas levando o Enneagrama. A Bia é uma autora seminal do Enneagrama, que está há mais de 30 anos aí nessa caminhada. Ela é autora do livro que a gente conhece aqui no Brasil como o Enneagrama Completo. E ela também é autora do livro Os Nove Tipos de Liderança, que vai estar disponível em português em breve. Eu fiquei sabendo, por enquanto esse livro só tem em inglês, mas vai ser traduzido. E ela também é coautora do livro O Guia Prático do Enneagrama, junto com Urânio Paes, que é um professor de Enneagrama também seminal brasileiro e que é sócio da BI, numa escola internacional de Enneagrama. Então, é uma honra ter a Bia aqui com a gente hoje. Além de tudo isso que eu falei para vocês, ela é uma estudiosa, uma acadêmica, e ela traz isso para os estudos do Enneagrama. Então, ela vem sendo uma das pessoas que está fazendo pesquisas e coletando dados sobre a história do Enneagrama no mundo, né? Quais são as origens, de onde veio, qual é a linha do tempo dessa sabedoria. E como a gente tem visto aqui, né, isso tem um link muito próximo com o Egito. Então, hoje a Bi vai falar para a gente um pouco das descobertas dela, tanto no seu estudo, na sua pesquisa e também na sua visita recente ao Egito. Ela fez uma expedição para o Egito junto com o Hus Hudson, que é outro autor seminal do Enneagrama. Além de ensinar Enneagrama no Egito, né, ela tem parceria com escolas lá no Egito. Então, ela tá também nesse mundo do Enneagrama contemporâneo lá. Então, assim, eu vou deixar aqui para ela contar para a gente um pouco de tudo isso. E no final, a gente vai ter um tempinho para perguntas, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Bi vai poder responder a gente aqui. So, B, I was introducing you as we agreed, and I also told them about your experience in Egypt, both with your personal experience when you went there with Russ Hudson, but also that you are teaching the Enneagram in Egypt. So, you are also aware of how the Enneagram is growing there nowadays. So I would like to open the space and invite you to introduce yourself, and I will be translating you here for everyone. Okay. Thank you for having me. It's a pleasure to talk with your group today. Muito obrigada por me terem aqui com vocês. É um prazer estar falando com esse grupo hoje. Um, so I've been studying the Enneagram for 35 years. Eu estou estudando o Enneagrama há 35 anos, Makes me very old. o que me faz parecer velha. And like many people, I've always been fascinated by ancient Egypt and the pyramids and the culture of Egypt. E como muitas pessoas, eu sempre fui fascinada pela cultura do Egito, o Egito antigo, as pirâmides. So my background is in academics, but also I was a psychotherapist for 20 years and a business consultant. Então, eu tenho esse background de ser psicoterapeuta, mas também sou consultora de negócios e trabalho em business, né, em empresas. Now, I spend most of my time teaching and leading retreats through the Enneagram school that I founded with Uranio Pais. Hoje, a maior parte do tempo eu passo ensinando em workshops e retiros nessa escola que eu fundei junto com Urânio Paz. Um, and several years ago, I want to say around 2018, Uranio and I were invited to teach in Egypt in partnership with a, a self-development school there. Há muitos anos atrás, em 2018, eu e Urânio, a gente foi convidado para ensinar Enneagrama no Egito em parceria com uma escola de autodesenvolvimento. And so for, I want to say about 5 years, 4 or 5 years, we traveled there every year to do retreats and lead courses in Cairo.
Então, durante 4 ou 5 anos, eu e o Urânio, a gente foi lá todo ano para ensinar cursos e retiros de Enneagrama na cidade do Cairo. And as Michele said, this, of course, was connected to the fact that the Enneagram has become very popular in Egypt in the last 5 to 10 years. Então, isso está conectado com o que a Michelle disse, que o Enneagrama tem ficado muito popular lá no Egito nos anos recentes, nos últimos 10 anos. And so it was amazing to visit Egypt multiple times and work with the people there E foi incrível viajar para o Egito tantas vezes, trabalhar com as pessoas lá and see the pyramids. e ver as pirâmides, Go inside the pyramids. entrar nas pirâmides. So another thing is I have been very interested in tracing the roots of the Enneagram in ancient spiritual wisdom. Uma outra coisa que eu tenho ficado muito interessada é fazer esse rastreio de quais são as origens do Enneagrama, né? De onde ele veio. Some people believe that the Enneagram is not ancient, and I completely disagree with that. Algumas pessoas acreditam que o Enneagrama não é antigo, e eu discordo completamente com isso. So I have put together kind of a research project tracing the Enneagram back to ancient Egypt. Então eu fiz um projeto de pesquisa para poder rastrear essa origem do Enneagrama, voltando lá para o Antigo Egito. Um, and tracing it especially to a kind of spiritual wisdom or perennial philosophy that existed at least since ancient Egypt and probably before then. E aí eu cheguei a essa filosofia perene, que é uma verdade que existe pelo menos desde o Egito Antigo, mas provavelmente até antes disso. So when I learned a few years ago that Russ Hudson was leading trips through these long trips through Egypt and all the temples there, I wanted to go for many years. E aí, há muitos anos eu ouvi falar que o Russ Hudson estava fazendo essas excursões para o Egito todo ano, e eu queria muito ir, já fazia muitos anos que eu queria ir. So I was finally able to join his trip last year in February of 2024. E aí, finalmente, eu consegui fazer essa viagem em fevereiro de 2024, ano passado. And as a preparation for that trip, I read several books that Russ suggested that we read. E como uma preparação para essa viagem, eu li vários livros que o Russ Hudson sugeriu que a gente lesse. And so that helped me learn even more about ancient Egyptian culture. E isso me ajudou a aprender ainda mais sobre a cultura do Antigo Egito. And I've traced the Enneagram back to the teachings of a figure called Hermes Trismegistus. E eu consegui rastrear a origem do Eneagrama até uma figura muito conhecida chamada Hermes Trismegistus, eu acho que é em português. Yes, and Hum. he is sometimes identified with or connected to the god Tohote. E às vezes ele é conectado ao deus Tote. And while on Russ's trip, Russ doesn't talk about Hermes Trismegistus, we did see the god Tohote in many places. E nessa viagem, o Hus não fala especificamente do Hermes Trismegistus, mas a gente vê esse deus Tote em muitos lugares. And I'm going to show some pictures from my trip and the things that we saw in the temples that I think connect the ancient Egyptian culture to the Enneagram. E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens de coisas que a gente viu nos templos que eu acredito que conectam essa cultura egípcia com o Eneagrama. But first, I want to say a couple of things about ancient Egypt and the culture of ancient Egypt itself. Mas antes eu quero falar algumas coisas sobre a cultura do Egito Antigo. So one of the most amazing, there's many amazing things about ancient Egypt, and one is that it was a culture that lasted for thousands of years, several Tem, thousand years. tem muitas coisas incríveis do Antigo Egito, mas uma das coisas mais incríveis é que é uma cultura que durou por muitos milhares de anos.
And it was a culture that was at a very high level of spiritual attainment. E era uma cultura que tinha um muito elevado nível de consciência espiritual. In fact, it was probably the high water mark of human development. It's been all downhill since there, since then. Provavelmente foi o topo de onde a humanidade já conseguiu chegar. Depois disso foi só ladeira abaixo. And one of the things Russ talks a lot about on the trip is the way that ancient Egypt is in some ways misperceived by modern people. E aí uma das coisas que o Hus conta nessa viagem é como que essa cultura do Antigo Egito, ela é mal compreendida pelas pessoas. Tem muitos mitos sobre ela. Because academic Egyptologists, it's almost like they aren't capable of understanding the high level of spiritual wisdom that the ancient Egyptians had attained. Porque os acadêmicos que estudam a cultura do Antigo Egito, o Antigo Egito, é como se eles não conseguissem compreender esse nível de consciência que as pessoas dessa cultura tinham. So you have academic Egyptologists at a much lower level of consciousness than you have the ancient Egyptians. Então, os egiptologistas, né, as pessoas que estudam o Antigo Egito hoje, elas estão no nível de consciência muito abaixo do que essas civilizações estavam lá atrás. And so Russ would very frequently point out like what the Egyptologists would say and what the truth really is. E aí o Hus, na viagem, sempre falava: isso é o que os egiptologistas falam, e isso é o que é a verdade. And another thing is about that's fascinating about ancient Egypt is not only was it at a very high level of consciousness, but there's no evidence of development. A outra coisa que é fascinante sobre a cultura do Antigo Egito é que não só eles estavam em um nível muito elevado de consciência, mas não tem evidência de que eles tiveram um caminho de desenvolvimento para chegar lá. There's no evidence of it going from one stage to a higher stage. It just emerges at this very high stage. Não tem evidência, por exemplo, deles saírem de um nível de consciência e atingir esse estado. Eles simplesmente surgiram já nesse estado mais elevado. And of course, it's very mysterious. There are many things that are just still today big mysteries when it comes to ancient Egyptian culture. E é claro que isso é um grande mistério, e aliás, tem muitas coisas que ainda permanecem sendo um mistério sobre as culturas do Antigo Egito. So when you go to Egypt, I really invite you to kind of embrace the mystery or, see the mystery and how hard it is for us to really know things, some things about the culture itself. E eu convido vocês para, quando vocês estiverem no Egito, vocês perceberem esse mistério e perceberem o quão difícil é para a gente conseguir explicar, compreender algumas coisas que acontecem lá. What we do know, though, it was a very high level of spiritual attainment, and the pharaohs weren't exactly kings. They were more holy people. E uma coisa que a gente sabe é que, além deles terem um elevado nível de consciência, os faraós, eles não eram necessariamente reis, eles eram pessoas sagradas, They were more santas, né? high priests, Como, not exactly. como se eles fossem um padre, né? Ou uma pessoa religiosa com alto escalão, ao invés de serem reis. And they were also very humble. In other words, they don't find any evidence of palaces or castles. E os faraós eram pessoas muito humildes, eles não encontram evidências de palácios, castelos. And some people think that the pyramids were, for instance, tombs, but Russ really argued against that interpretation and he really argued for the fact that the pyramids are not tombs. E as pessoas acham que as pirâmides são tumbas, mas o Hus ele fala muito contra isso. As pirâmides são muito mais do que apenas túmulos para essas pessoas. There are many amazing tombs and incredible art inside the tombs in Egypt, but the pyramids aren't tombs themselves. Existem sim esses túmulos, né, esses lugares ali que tem muita arte ao redor dessas tumbas, desses túmulos, mas não é só isso que existe dentro das pirâmides.
So I'm going to start to show some of my slides. And as Michele said, my intention is to talk for a little while and then to see if there are questions. Então, eu vou mostrar algumas imagens e vou falando algumas coisas, e como a Michelle falou, eu vou falar para vocês aqui algumas coisas, mas a minha intenção é ter perguntas de vocês também para eu poder responder. So I'm not getting the usual thing I get when I try to share a screen. Let Um, me see if this works. I've already Allow. set up for multiple participants for sharing, so I don't Okay. know if Oh, maybe. Okay, there we go. Hold on, let me if see. you can't find, I could maybe make you host or Okay, looks like I had to modify something in my settings. Okay, it's saying Zoom.us may not be able to record the contents of your screen until it is quit. You can choose to oh, quit now or later. I'll try to say later and let me I see. think Okay, I enabled something. Let me see if, okay, now I'm able to do it. Do you think okay. it's still Maybe it's because recording? of the recordings. It's saying, okay, so you can see that. We can see the screen. I can see it from here. Okay. So this is just a map of where the trip that we took. We started in Cairo during Russ's trip. Esse é o mapa Sorry. da viagem que a gente fez aqui com o Russ. Então, a gente começou aqui em Cairo, que está nessa parte norte. And then we flew to Luxor, E which aí, a is gente down here. veio de avião até Luxor, que fica aqui embaixo. And then we went to many temples at Luxor, and then we got on a boat and we sailed down the Nile to Aswan and all the way to Abu Simbel. E aí, a gente viu vários templos aqui em Luxor. E aí, a gente veio de barco, pelo Rio Nilo até aqui embaixo em Aswan. And we stopped at various places along the way. As we sailed down the Nile, we stopped at Edfu, we stopped at Philae. E a gente parou em alguns lugares enquanto a gente estava fazendo esse cruzeiro pelo Nilo. A gente parou aqui em Philae So that just gives you a e sense outras of where cidades. we went. Então, aqui é só para dar um sentido de para onde a gente foi. Ah, eu acho que essa é mais ou menos a rota que a gente vai fazer também, né, Renata? Confirma para a gente aqui. I was just saying, because I think that's the route that we're going to do as well. I just want Renata to confirm if we are going through the same places. A gente vai provavelmente de avião para Aswan, para Philae, né, que é o templo de Ísis, e depois a gente sobe de cruzeiro até Luxor, Oh. que é, que é onde a gente termina. A gente termina nossa viagem em Luxor e nosso trabalho é feito em Luxor. So we will fly to us to like down the Nile, and then we'll go up to Luxor on the cruise as well through the Nile. And we end the trip in Luxor. That's where we are going to do the enneagram work. The temples are amazing. Everything, it's just incredible. You'll have a wonderful time. Os templos são incríveis. Vocês vão amar. Vai ser maravilhoso. So one of the things we did is we woke up very early, many mornings to get to places before the tourists got there. A gente acordava muito cedo, vários dias para chegar nos lugares antes dos turistas. And one morning early in the trip, woke up very early and we meditated between the paws of the Sphinx. E aí teve uma manhã que a gente acordou muito cedo e a gente meditou entre as patas da Esfinx. As Da the sun esfinge, rose, né? directly, where the Sphinx is looking. Aí o sol nasceu exatamente onde a esfinge está olhando, né? Na direção que ela está olhando. And one of the reason Russ does this trip every year is because a friend of his, John Anthony West, he's sort of carrying on the work of John Anthony West. E um dos motivos do Russ fazer essa viagem todo ano é que ele está carregando o legado de um amigo dele, que era o John Kennedy West. John Anthony John West. Anthony West. Yes. And he was a journalist who got very interested in ancient Egypt and a particular idea that the Sphinx and some other things are much older than most people think.
E esse cara é um jornalista que se interessava muito pela cultura do Antigo Egito, mas ele tinha essa percepção de que a Esfinge e outros templos ali eram muito mais antigos do que o que as pessoas imaginavam. For instance, they put forth a thesis about the Sphinx that it's older, much older because it has water damage or water erosion on it. Por exemplo, eles têm essa teoria de que a esfinge é muito mais antiga do que as pessoas acham, porque ela tem sinais de erosão de água nela. And so the idea is that the Sphinx was actually built at a time when this whole area was near water. Então, a ideia é que a esfinge foi construída em um período em que toda essa área estava próximo de um corpo de água, So very, very ancient, ou seja, muito, muito antigo. potentially 12,000 BC. Potencialmente 12 mil anos antes de Cristo. And um, and so he would talk about this kind of thing. And Gurdjieff, who is one of the sort of sources of the Enneagram, what we know about the Enneagram, he also used to talk about pre-sand Egypt. E o Gurdjieff, né, que é um dos autores, uma das pessoas seminais que trouxe o Enneagrama para o nosso mundo, ele falava sobre um Egito antes da areia, relacionando também a esse tempo muito antigo, né, dessa civilização. Okay, so these are pictures from inside a Jewish temple in Cairo, in old Cairo, which was also right next to an old church in Então, which there is oh, I'm sorry, I need to é, start. então, então ela está esquecendo de pausar. Então, essas imagens são de um templo judaico que fica no Cairo, numa parte mais antiga do Cairo, próximo a uma igreja. And the church that's next to the building where these are in is has a cave in it where the Holy Family was thought to have stayed when Jesus was a baby. E essa igreja, que é do lado desse templo judaico, onde eu tirei essas fotos, eles entendem que tinha uma caverna embaixo, que foi onde a família sagrada, né, ficou hospedada quando eles estiveram nessa região. And this area of Cairo has old Christian churches, old Jewish temples, and old Muslim temples as well. Então, essa região do Cairo, ela tem tanto igrejas cristãs quanto templos judaicos e também templos de muçulmanos, né, do islamismo. So notice there are 9 points to this figure. Então, notem que nessa figura ela tem 9 pontos. And it's made of triangles, which is central to the Enneagram. E é feita de triângulos, que é uma figura central para o Enneagrama. In the Enneagram, everything comes in threes. No Enneagrama, tudo vem em três. And Uranio and I teach that the inner triangle of the Enneagram is actually not a triangle, it's actually a three-dimensional figure that is called the Merkaba. E eu e Urânio, a gente ensina que o triângulo interno do Enneagrama não é um triângulo, é uma figura tridimensional que, na verdade, é chamada Merkabah. The circle of the Enneagram is actually a sphere, and the inner triangle is actually two intersecting tetrahedrons. E o círculo do Enneagrama não é um círculo, é uma esfera. E esses dois triângulos, né, a Merkabah, ela é composta de dois tetraedros, que são o formato da pirâmide combinado, um apontando para cima e o outro para baixo. And so the inner triangle is actually the Star of David or the Seal of Solomon, and here it is in this Jewish temple right here. These two interlocking tetrahedrons, but here in this two-dimensional rendering, it's two triangles E intersecting. essa figura, que é a Merkabah, ela também é conhecida como a estrela de Davi na tradição judaica, que aqui nessa imagem está sendo representada por esses dois triângulos interconectados, também bidimensionais. And we know about the Merkaba, it comes from Jewish mysticism, and it's a vehicle of light
that takes us from one dimension to another. A Merkabah é um símbolo judaico que é conhecido como um veículo de luz que nos leva de uma dimensão para outra. And the Merkaba also comes from the sacred geometry of ancient Egypt because Mer, Ka, and Ba are three very important words that mean very important things in the ancient Egyptian language. E a gente sabe que o símbolo da Merkabah vem, na verdade, da cultura do Egito Antigo, porque Merkah e Ba são três sílabas, três palavras que têm significados muito importantes para essa cultura egípcia. And I don't think I have any pictures of Mer, Ka, and Ba, but they are, one of them is, we see them everywhere you go. The Ba, it looks like this. I can't remember how the Ka looks like, but Mer means love. And Eu não tenho imagens aqui dessas três coisas separadas, mas tem uma imagem que Mer significa amor, Ka eu não me lembro muito bem, e Ba é essa imagem como se fosse uma pessoa com as mãos para cima. and Ka and Ba are like the subtle body and the body that goes up to a higher dimension. E Ka e Ba significam o corpo sutil ou o corpo que se eleva a uma dimensão superior, Like the higher consciousness of the human. como se fosse essa consciência mais elevada do ser humano. This was in the same area, the nunnery of St. George, and here we see St. George, or maybe it's, yeah, riding, kind of fighting the dragon. Aqui a And gente vê um símbolo de São Jorge que está aqui lutando contra o dragão num templo de São Jorge. and this is in some ways a symbol or a metaphor for the human being needing to tame the animal within. E esse é um símbolo ou uma metáfora do ser humano precisando domar o animal interno. Just like in myths, the hero has to go out and fight the dragon, is a kind of mythic telling of the work we need to do in self-development of taming our instincts. Assim como nos mitos a gente ouve essa história de que o herói precisa lutar contra os dragões, essa é uma representação do trabalho que nós seres humanos temos que fazer para domar os nossos instintos. Okay, so this is something that we saw different versions of everywhere we went. Isso aqui é algo que a gente viu muitas versões diferentes em todos os lugares que a gente foi. And this is also representative of the law of three, E isso também é uma representação da lei do 3, which is represented by the inner triangle of the Enneagram. que é representado pelo triângulo interno do Eneagrama. You may know that the inner triangle is symbolic of the universal cosmic law of three. Vocês provavelmente sabem que o triângulo interno do Eneagrama, ele representa essa lei cósmica, que é a lei do 3, The idea that it takes three forces to bring anything into creation. que é essa ideia, a lei da criação, a ideia que se precisam de três forças para criar qualquer coisa. And when you go to the temples, it's important to remember that these were places for initiations and for initiates. E quando a gente vai para esses templos, a gente precisa lembrar que eles eram lugares de iniciação e eram lugares para os iniciados. And the Egyptians didn't write down things in books. They wrote everything through the architecture of the temples. E os egípcios, eles não escreviam livros, eles gravavam as coisas na arquitetura interna dos templos. And here you have two of the important gods, Horus and Set. E aqui a gente tem dois dos deuses mais importantes, que é o deus Horus e o deus Sat. And in the middle is the Pharaoh. E no meio é o faraó. So this law of three is sort of what it's representing is the idea that we need a reconciling force to reconcile the animal and the God within. E o que essa lei está representando, a lei do 3, é que a gente precisa de uma terceira força para reconciliar o lado animal com o lado divino, com o lado espiritual.
So some spiritual traditions talk about how the human being is the rope in a tug of war between the animal and the angel. E algumas tradições espirituais falam que o ser humano é como se fosse uma corda que está sendo puxada pelos dois lados, por um lado o animal e pelo outro lado os anjos. As beings, we are part matter and part spirit. E como seres, nós somos parte matéria e parte espírito. We are animals, and if we do a lot of inner work, we are capable of manifesting the divine in us. Nós somos animais e, ao mesmo tempo, se a gente fizer o trabalho interior, nós também somos capazes de manifestar Deus em nós. So, in this law of three, it's like the Pharaoh, through the inner work that the Pharaoh does, is the reconciling force between the animal and the God. Então, nessa lei do três, nessa representação, o próprio trabalho interior que o faraó faz é a força reconciliadora entre o animal e Deus. And Set was, there was a whole kind of creation story and a story that really resembles the Christian story of Jesus. E tem uma história da criação que é contada lá que se assemelha à história de Jesus. And like the Virgin Mary is sort of connected to Isis. A Virgem Maria, na tradição cristã, está conectada à deusa Ísis. God is connected to Osiris. E Deus está conectado a Osíris. And Horus is the Jesus Christ figure. E Horus seria a figura de Jesus Cristo. And they have an important story, a kind of almost Genesis story or core religious story of how Horus fights Set. E aí eles têm essa história de Gênesis muito interessante, que é como Horus luta contra Set. But he doesn't kill Set in the end, he masters Set. Mas ele não mata o Sat. No final, ele masteriza o Sat, né? Ele se torna mestre. And this is one of the ways they represent that is that as human beings, we need to, in some ways, do the alchemical work of self-development in order to synthesize the animal and the God within. E isso é o símbolo maior que eles trazem do fato de que nós, seres humanos, precisamos fazer o nosso trabalho interior para a gente alquimizar, para a gente fazer essa alquimia e conseguir conciliar o animal com o divino. So everywhere we went, we would see different forms of this same kind of thing. E todo lugar que a gente ia, a gente via diferentes formas dessa mesma representação. And notice the ankh in his hand, that's the symbol of eternal life. E nota que ele tem um símbolo aqui na sua mão, que é o símbolo da vida eterna. Here's one with two female goddesses. So this is about the sort of incorporating the divine feminine. Aqui tem uma representação em que existem duas deusas que está falando sobre a incorporação do feminino divino, do sagrado feminino, né, que a gente fala. This is in the Cairo Museum, Essa representação está no Museu do Cairo. but this is in the old Cairo Museum. The new one wasn't open when we were there, so I think you're going to be able to go to the new Cairo Museum, which is Esse aqui very é o exciting. museu antigo do Cairo. O novo museu do Cairo não estava aberto ainda. E eu acho que vocês vão conseguir ir. E parece que está sensacional. And there's something significant about their feet, the position of their feet, how they're always taking one step forward with their left foot. E tem algo interessante sobre a posição dos pés deles. Eles sempre estão dando um passo à frente com o pé esquerdo. But I can't remember what it Mas, means. mas eu não me Sorry. lembro do significado disso agora, mas tem um significado importante. Okay, so here is Russ Hudson. Aqui é o Hudson. And I think this is at the Temple of Edfu, and he is pointing out something very interesting and very important. E aqui é no Templo de Edfu. Ele estava apontando para uma coisa muito interessante e muito importante. So
on this wall here, see this animal here, this hippo. This is a little bit like the dragon we saw before. This is another sort of law of three rendering where the pharaoh is riding the hippo. Aqui tem uma outra representação da lei do 3 que aqui embaixo tem um animal, um hipopótamo, eu acho. E esse animal, e aí o faraó está em cima desse animal, como se ele estivesse cavalgando nele. And he's backed up by Isis here. You can't really see her very well, but she's backing him up and kind of putting her hands E, against. e aqui a gente tem a deusa Ísis, que está dando um suporte para ele. Então ela está colocando as mãos ali nas costas, como se ela estivesse apoiando ele. So another kind of representation of the law of three and the need for the human being to master the instincts, the animal Então, instinct. Então, essa é outra representação da lei do 3 e dessa ideia de que os seres humanos precisam masterizar os seus instintos animais. Just like we teach in the Enneagram work that we need to become very aware of how our instincts drive us, especially through our subtypes. Então, por isso que a gente ensina dentro do Eneagrama que a gente precisa tomar consciência de como os nossos instintos governam a nossa vida, principalmente quando a gente fala dos subtipos, Or our subtype behaviors. ou os comportamentos dos subtipos. So then the three gives rise to the nine, because look, there's nine of these guys right here. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. E aí os 3 dão origem a 9. Vocês veem que tem 9 carinhas aqui, 4 embaixo e 5 ali em cima. And each of these represents some different facet of a kind of divinity. E cada um deles representa uma faceta do divino diferente. This is again another kind of representation of law of three. Aqui também outra representação da lei do 3. And then this is a closer up picture of the one I showed before with where he's riding the hippo and there are the nine right here. Aqui tem um zoom na imagem que eu mostrei antes, em que o faraó tá cavalgando aqui no animal com a Ísis e os 9 deuses, as 9 faces de Deus estão aqui do lado. And everywhere we went, in every temple, everywhere we went, we always saw things in threes, sevens, and nines. E em todos os lugares que a gente ia, em todos os templos, a gente sempre via as coisas agrupadas em 3, 7 ou 9. And of course, we know that the Enneagram diagram itself is made up of the law of three and the law of seven. E aí a gente sabe que o diagrama do Eneagrama é composto da lei do 3, da lei do 7, And yields nine types or points. e o que gera 9 pontos ou 9 tipos. This is a close-up of the nine figures. Aqui tem um zoom das 9 figuras. Okay. So then this, interestingly, is a papyrus that's in the museum in Cairo. Agora, esse aqui é um papiro interessante que tem no Museu do Cairo. You have three right here. A gente tem o 3 aqui. You have this serpent, and serpents in ancient Egyptian iconography symbolize transformation. E a gente tem uma serpente, e a serpente no Antigo Egito simbolizava transformação. Then you have one, two, three, four, five, six, seven of these. E aqui tem 7 desses deuses aqui, dessas figuras. And then you have nine of E aqui these. a gente tem 9 dessas figuras. Very interesting. This is the kind of thing we would see a lot of Então, in é muito interessante. Isso é o tipo de coisa que a gente via muito lá no Egito. in tombs and also in temples. A lot of this kind of symbolism. Tanto nas tumbas, nos túmulos, nos templos, tinha muito desse simbolismo. And this is a scarab. The scarab is another very important image or symbol in ancient Egyptian wisdom tradition. E aqui tem um outro símbolo muito importante da tradição egípcia, do Egito Antigo. And more serpents that are about transformation. And then you have the pharaoh here who has done all this work and become
gone to a higher state of consciousness. E aqui mais serpentes, que também simbolizam transformação, e lá na ponta você tem o faraó, que teoricamente passou por todos esses caminhos e atingiu um estado elevado de consciência. And then this is just a picture of the temple at, I think this is the one at Abu Simbel. E esse aqui é a imagem de um templo que, se não me engano, está em Abu Simbel. And you just get a sense of all the iconography here, and all of these things, of course, have symbolic meaning. E aqui você vê toda essa caligrafia e todos esses símbolos, todos eles têm algum significado. Yeah. Okay. So that is it for my pictures that I'll share. Try to think of anything else I want to tell you. Maybe it's good to go to questions because that will help me understand what else people may want to know. Então, essas foram as imagens, né, que eu quis compartilhar com vocês, e agora eu estou aberta se vocês tiverem alguma pergunta para que eu possa entender o que que vocês estão interessados em saber. Euzinha. Renata? Eu entendi quando eu fui que tinha uma energia predominante em cada um dos templos. Queria When I saber qual é a went visão, there... Yeah. Faz a pergunta que a eu visão, traduzo tudo, pode fazer. eu queria a visão dela com relação a isso. Se ela sentiu também, se ela entende que cada templo tem uma energia de um tipo, e se ela poderia falar um pouquinho sobre isso, se ela sentiu. Tá. Entendeu So, isso? Renata, she's gone to Egypt and she felt a very different energy in each temple, sometimes even connected to some points in the Enneagram. And she would like to know if you felt the difference in each temple and if you could speak a little bit more about that. Interesting. I know that different people are sensitive to energy in different ways, and different people are intuitive in different ways. Eu sei que cada pessoa é sensível às energias de forma diferente, cada pessoa tem uma intuição diferente. I definitely felt different energies in different temples. Eu definitivamente senti energias diferentes em diferentes templos. And I'm not sure why, but what I felt in several temples was my womb and lower back would hurt. E eu não sei por quê, mas em muitos templos eu sentia uma dor no meu útero e na minha lombar. And sometimes different parts of my body would tingle or hurt. E aí, alguns lugares, partes diferentes do meu corpo coçavam ou eu sentia dor. Um, and sometimes I would feel like an incredible sense of energy. E em alguns lugares eu simplesmente sentia uma quantidade enorme de energia em mim. But I never wasn't always sure what they meant, and it wasn't like different Enneagram types. It was more just these different sensations in the body. Mas eu não estava muito consciente do que isso significava ou se estava conectado a algum ponto do enneagrama. Eu simplesmente sentia sensações diferentes no meu corpo. And I do think that there is something about Egypt and the Nile Valley that's it's about being the birthplace of all the world's religions. E eu acredito que tem algo sobre aquela região do Vale do Nilo ser a origem de todas as religiões do mundo. And so I don't know if that was why I felt this sensation in my womb a lot, but often when I was in the old places, walking on the oldest stones, I would feel it the most. E eu não sei se isso tá por trás do motivo de eu ter sentido muito meu útero, mas eu sentia muito forte quando eu andava em lugares mais antigos, pedras antigas ou templos mais antigos, eu sentia mais fortemente o meu útero. Thank you. De nada. Oh, You Michelle, mix up my translation if you start speaking in different languages. Se uma fala português, fala inglês, a outra vai misturar toda a tradução aqui. Vai bugar a minha cabeça. Ricardo, querido. alô. Michelle, diz-me uma coisa. Pergunta à Beatriz se posso. Olá, Beatriz. Hello, how are you, my dear? Oh, Pergunta à Beatriz se ela pode explicar. Eu não apanhei, fui apanhado aqui desprevenido e aquela parte de Horus representar Jesus Cristo,
e depois aquela luta toda entre eles, as associações, gostava que ela repetisse isso porque eu achei que isso era muito interessante e não apanhei. Mm. So Ricardo is asking if you could expand more on the myth of the connection between Horus and Jesus and how that fight happened between the god Thoth, and Mhm. he missed a little bit of that. So if you could repeat and maybe Yeah, expand on it a little bit. there's a whole story around it, around how Osiris was killed or almost killed, and Isis ends up there's a virgin birth aspect to the story where Tem, that she somehow becomes inseminated. então, tem uma Yeah. história muito longa que eles contam que de alguma forma Osíris foi morto, Ísis aconteceu uma inseminação ali em Ísis e ela engravidou. Então tem uma história longa, um mito longo que conta tudo isso. But Horus is born of Osiris and Isis, Mas o Horus ele nasceu de Ísis e Osíris, né? and he's kind of attacked by Set. E ele foi atacado por Set, ou Sat, eu acho que é And em at português. one point they fight, and Horus loses an eye, and that's why there's the Eye of Horus that you'll see when you go places. E aí, em algum ponto nessa luta entre Sat e Horus, ele perde um olho. Por isso que em alguns lugares você vê esse símbolo, que é o olho de Horus. And eventually, and Horus is also I think he's Set. avenging Osiris's death. E aí, em algum momento, né, eu acho que tem algo relacionado a uma vingança pela morte de Osíris. But he eventually fights Set, but very importantly, does not kill Set, but sort of masters Set, tames Set, Então brings ele, him under lu- então ele luta contra o Set, né, como uma forma de vingança, mas o importante dessa história é que ele não mata o Set. Ele controla, ele domina, né, ou doma o Set de alguma forma, deixa ele sob controle. right? Which is a metaphor for what we do when we do Enneagram work, is we build our higher consciousness and master the animal in us, so that we can go to a higher state of consciousness in Então that é, process. então essa é uma metáfora para o que a gente faz no nosso trabalho com o Enneagrama, que a gente não mata os nossos instintos, o nosso lado animal. A gente masteriza ele, controla ele para que a gente consiga acessar um estado mais elevado de consciência. It's also a little bit like we don't eliminate the shadow in us, we integrate it. É a mesma coisa de falar que a gente não elimina as sombras que nós temos, nós integramos essas sombras. So it's that kind of story. And one of the things I want to also mention is Gurdjieff, one of their big sources of the Enneagram knowledge, Então, says that essa é a ponte que eu queria falar dessa história. E agora ela vai falar que o Gurdjieff, que foi um dos autores, né, uma das pessoas seminais que trouxe o Enneagrama, ele falava o seguinte. he said that Christianity existed long before Jesus Christ. Ele falava que o cristianismo já existia muito antes de Jesus Cristo, It came from pre-sand Egypt. que isso veio do que ele chamava do Egito antes da areia, né, o Egito antes do deserto. And so it just like with the Horus story, it's this kind of myth that teaches us about the human purpose. Então, da mesma forma que essa história de Horus nos fala sobre o propósito humano, é o que o Gurdjieff também falava, e que é também a história de Jesus. It's like we're spirit incarnated. Essa ideia de que nós somos o espírito encarnado. And so the incarnation is our purpose it's like spirit coming into a human body and rising to a higher, overcoming the animal within and rising to a higher level. Então, o nosso propósito é exatamente fazer esse movimento de Deus, o espírito, encarnar no corpo humano para que a gente possa fazer esse trabalho com o instinto e transcender para voltar para um nível mais elevado de consciência. Just like the Jesus Christ story is the story of God coming to earth and becoming human, and then through conscious suffering, dying and being resurrected. And that's a story telling us about the death of the ego so that our higher self can be born.
E aí, da mesma forma, a gente vê isso na história de Jesus Cristo, que foi Deus que veio à Terra através de um corpo humano, passou por um processo de sofrimento consciente, morreu e ressuscitou num nível de consciência mais elevado. Então, é esse mesmo And arquétipo, essa mesma história. and it's like the human purpose is to give birth to God. Então, o propósito do ser humano é fazer Deus nascer, dar à luz a Deus. And the ancient Egyptians understood this, and they did all these rituals and sacred, uh, activities in order to do that. E os egípcios do Antigo Egito sabiam disso, eles entendiam isso. Então, eles faziam todos os rituais e movimentos sagrados para poder se conectar com isso. And it's amazing what they knew. They knew the circumference of the earth. They knew the distance to, they knew all about the E é stars. They muito knew all engraçado measure. tudo que eles sabiam. Eles sabiam exatamente a circunferência da Terra, eles sabiam a distância entre a Terra e as estrelas. Eles tinham conhecimentos naquela época que eram impressionantes para a gente ver hoje. The measurements in the temples and in the pyramids, they all, if you find out all about the math and the geometry, it's incredible what they knew and encoded in their architecture. Quando você vê as medidas dos templos, das pirâmides, é incrível a precisão matemática que eles colocavam nessas arquiteturas e o conhecimento que eles tinham para fazer isso. Beautiful. We have another question. Maria Eliane. É, olá, boa noite a todos. Mi, pergunte a ela, não sei se eu compreendi corretamente e fiquei aqui curiosa. Na hora que ela falou da estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, e associou a Merkabah, né? Acho que não sei se é assim que se Isso. pronuncia. Uhum. E ela falou que ela traz isso para dentro do enneagrama. Aí eu poderia interpretar que uma das pontas seria o 6, o 3 e o 9, e qual seria os outros pontos de energia do enneagrama na outra pirâmide? Uhum. Se fizer sentido o que eu interpretei. Yeah. So she's speaking about the Merkaba being at the center of the Enneagram and you having these two tetrahedrons or these two triangle figures cross across from each other. And she said, if one of the triangles is said to be the 369, what is represented in the other three, points of the other triangle in this two-dimensional symbol, which is the Star of David? Like what's represented in the other side of the triangle? Right. The way I understand it is that both of them are 369, but just going in different directions. O jeito que eu So, entendo e interpreto é todos os dois triângulos são 369, mas eles estão apontando para direções diferentes. and we can go up or down in the Merkaba. E isso significa que a gente pode tanto ir para cima, para o alto, quanto a gente também pode ir para baixo na Merkabah. So there's one pointing up and there's one pointing down, and they are usually pictured as being in motion and in going in different directions. Então, esse triângulo você tem um apontando para cima, o outro apontando para baixo, e eles são representados como se eles estivessem se movendo em direções diferentes. Almost like a vortex, they're spinning. Como se fosse um vórtex, eles estão fazendo um movimento circular, giratório. And the one on the bottom is about losing awareness, so it's going counterclockwise. E esse triângulo que aponta para baixo, ele está indo na direção anti-horária, é como se fosse um movimento de perda de consciência. And the one pointing up is going clockwise, which is the direction of evolution. E o triângulo que está apontando para cima, ele faz um movimento no sentido horário, que é como se fosse um movimento de ir em direção à luz, à alta consciência. And it depends on what state of being we can manage to be in, whether we go up or down. E o que vai definir se a gente vai para cima ou para baixo é qual é o estado de consciência que a gente consegue sustentar em nós. If we vibrate in love and presence and consciousness and good things, we go up. If we are in unconsciousness, we go down.
Se a gente estiver vibrando em amor, em consciência, em paz, a gente se eleva, a gente vai para cima. Se a gente vibra no medo, em outras emoções mais negativas e densas, a gente cai nos níveis de consciência. And in a certain way, the 3, 6, and 9 have two different meanings depending on if we're going up or down. E aí, o 3, 6 e 9 vai ter significados diferentes se a gente estiver indo para cima ou para baixo. At a higher level, 9 is about union. In the personality or lower level, it's about being asleep. No nível mais elevado, o 9 significa a unidade com o todo. No nível da personalidade, o 9 significa se desconectar de tudo, estar dormindo. Yeah, and the lower level, 6 is about fear and giving into fear. And the higher level, it's about overcoming fear and projection. No nível mais baixo, o 6 ele significa o medo, ser tomado pelo medo. E no nível mais elevado, significa superar o medo, significa a coragem, você ter essa direção. And 3 is at the lower level is about, being completely identified with personality. And at the higher level, it's about recognizing, stopping that process and disidentifying. E o 3 no nível mais baixo de consciência, é sobre estar completamente identificado com a personalidade. No nível mais elevado, é dissociar, reconhecer, mas ser mais transparente, né? Não tá nesse processo de identificação. Beautiful. We have time for one more question, Filipa. Olá, Olá, eh, Filipa. eu gostava de saber qual é a interligação entre os templos do Egito, as constelações e o enneagrama. As constelações, você diz as estrelas no céu? Sim, se Hum, existe alguma conexão entre o uhum. posicionamento dos templos com as constelações e qual a ligação ao enneagrama. So Felipa is asking if you found any connection, any particular correlation or connection between this position of the temples, the position in relation to the stars, the constellations, and the symbol of the Enneagram or the geometry of the Enneagram. Right. From what I see, so my incredible Brazilian business partner has a theory about that. O meu parceiro incrível de trabalho brasileiro, que é Urânio, ele tem uma teoria sobre isso. That the Sphinx, the pause of the Sphinx is like the opening between 4 and 5 in the Enneagram. A teoria dele é que as patas da esfinge são aquela abertura entre o ponto 4 e o ponto 5 do Enneagrama. And that the three other pyramids are 3, 6, and 9 or something like that. E que as três pirâmides que estão ali são 3, 6 e 9, alguma coisa assim. And there's, of course, an idea, and I don't think it's for sure, that the pyramids are lined up with particular stars E tem also. essa ideia, eu não sei se é isso mesmo, mas me parece que as pirâmides estão alinhadas com estrelas específicas no céu. And the constellation of Orion and Orion's belt is very central to Cairo, ancient Egypt. E tem a constelação do cinturão de Órion, eu não sei se é assim que fala em português, acho que é assim, carta balançando ali. Então, o cinturão de Órion tem um papel muito central para essas civilizações e para a construção dessas pirâmides. But do you find any correlation between this constellation and the Enneagram? Or... Not an obvious one. Yeah, I don't know. É. A ideia é que essas correlações elas não são óbvias exatamente com os pontos do Enneagrama, mas certamente estão relacionadas. Well, B, I would like to thank you so much for bringing your wisdom, your presence, your light with us, for sharing your experience. We are all very excited to, be in Egypt, to feel our own energy. So hearing from you certainly warms our heart. Eu agradeci a Bi, pela presença, pelo conhecimento, pela luz que ela traz e por fazer a gente ficar ainda mais animado, né, para ir para o Egito e para sentir em nós mesmos toda essa energia que ela está falando, que as meninas também falaram. Então agradeço aí as minhas parceiras que estão conduzindo essa viagem, a Renata, a Márcia,
a Li e a Fernanda. Então, I would like to extend my thank from Renata, Márcia, Fernanda, and Li. The five of us are anchoring this trip. We have a group of 44 people all together. A gente tem 44 pessoas que estão indo, ela ficou impressionada. Então, agradeço de coração a todos vocês que estão aqui. In this class, there are other people who are not going to Egypt as well, but are interested in the theme and would like to hear you, so that's why we open. So we also thank these people for their presence. Então, eu agradeço também a todos vocês que não vão para o Egito com a gente, mas se interessam por esse tema e podem sentir um pouquinho dessa energia que a Bi está trazendo e que a gente também vai trazer em outras oportunidades. I wish you a boa viagem. Obrigada, Bi. Muito Obrigada. obrigada. Um beijo, pessoal. Até mais. Beijo. Beijo.